Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que recebemos vocês em mais um evento do Departamento de Ciências Contábeis da Unimontes. Agradecemos a presença dos nossos professores, agradecemos a presença da Flávia Santos, Coordenadoria de Extensão Comunitária da Unimontes. Muito obrigada pela presença, professora. Agradecemos a todos os nossos acadêmicos e a nossa comunidade em geral, profissionais da área contábil, contribuintes que hoje vêm aqui para nos escutar um pouquinho sobre o imposto de renda. Eu sou a professora Eliana Soares Barbosa Santos, sou professora da Universidade da Unimontes, mestre em Gestão da Educação, e atualmente, dentro das minhas atividades na instituição, trabalho como coordenadora do projeto Eventos e Capacitação do Núcleo de Ações Sociais e Contábeis, UNASC. O nosso núcleo de ações, ele tem como objetivo desenvolver ações e atividades para a realização dos cursos, treinamentos, palestras, envolvendo temáticas relacionadas ao conhecimento profissional e do indivíduo. Nesse sentido, é com muita alegria que hoje recebemos vocês para que nós possamos, discutir nesse mosaico contábil o tema sobre o imposto de renda à pessoa física. Como esperado todos os anos, a Receita Federal anuncia as regras do calendário do imposto de renda da pessoa física, válidos para 2021. Este ano, um ano atípico devido à pandemia da Covid-19, o ano passado nós tivemos alterações até na data da entrega da declaração. Este ano, no entanto, até o momento, a Receita Federal não disponibilizou uma alteração dessas datas. Hoje à tarde, no entanto, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, uma PL 639/21, que prevê que a entrega da declaração deverá ocorrer até o dia 31 de julho. E aguardamos, a oficialização da PL para que possamos ter um novo calendário do imposto de renda. O programa e os aplicativos já estão disponíveis, na declaração, para o computador e para os celulares, Android e iOS. Então, nesse sentido, e pelo grande questionamento que recebemos no NASC, decidimos, então, realizar esse mosaico com informações para este ano. Para tanto, convidamos os contadores, professora Regina Gomes dos Santos e José Henrique Barbosa de Oliva, para esclarecerem todos os questionamentos mais usuais pela comunidade acadêmica e contribuintes em geral. A professora Regina, eu vou falar um breve currículo, apesar de a maioria de nós aqui, todos os nossos assistentes, eles conhecem a professora Regina, mas não custa a gente falar esse currículo maravilhoso da nossa professora. Boa noite, professora. Professora Boa Regina noite. É bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Controladoria, com MBA em Direito Tributário pela FGV e formação de tributarista pelo IBPT. Mestre em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. Ela é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, consultora, auditora e empresária contábil da Ágata, Soluções Empresariais. Seja muito bem-vinda a esse nosso mosaico, professora. O professor José Henrique é graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito. Possui pós-graduações em Contabilidade pela FUN, UFMG, e Auditoria pela PUC-MG. MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e consultor de empresas e nosso professor na Unimontes. Boa noite a todos, professores, sejam bem-vindos. Então, professor, nós vamos começar, mais um ano que a nossa profissão contábil teve um papel fundamental nas movimentações do mercado. Em meio a essa pandemia, é uma das profissões que foram consideradas essenciais em todos os momentos, em todas as propostas de todos os governos em âmbito municipal, estadual, federal, porque a gente movimenta este mercado. Então, mais do que nunca, a gente viu como que nossa profissão, ela está no topo das profissões que hoje desenvolvem a economia do país. O que podemos trazer de novo aos contribuintes, professor José Henrique? Muito boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é o imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Nessa oportunidade,
Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Agradecer à professora Eliana, professora Regina, professora Claudiana, o Departamento de Ciências Contábeis, na pessoa da professora Eliana, e a coordenação do curso de Ciências Contábeis, na pessoa do professor Igor. Muito obrigado e boa noite a todos. Ao longo dos anos, a própria Receita Federal, ela tem se aperfeiçoado muito no circuito de controle das pessoas físicas em relação à tributação. Então, ela fortalecendo esses tradicionais cruzamentos de dados da pessoa física, e esse cruzamento de dados, ele está sendo aperfeiçoado para consolidar a nível nacional as estratégias que a região fiscal tem para buscar inconsistência em relação aos contribuintes. Em âmbito nacional, os principais cruzamentos da Receita Federal são, no momento, aqueles da movimentação financeira, que geralmente eles buscam verificar se é incompatível, na qual verifica a existência de rendimentos auferidos pela pessoa física que não foram oferecidos à tributação. Aí, tendo como lastro essa movimentação financeira, que tem até documento, e como diz a obrigação acessória para que se efetive junto à Receita essas informações. A Receita busca diuturnamente também o caso das omissões de receitas tributáveis recebida de pessoas físicas com base nas informações declaradas por terceiros. Essa omissão de rendimentos tributáveis, no caso recebido de pessoas jurídicas, considerando remuneração disfarçada envolvendo situações de pejotização. Isso está sendo muito visado pela Receita Federal, principalmente da pessoa física em relação a multa ou partes relacionadas, e o stock options. Esses stock options está na moda agora, que são, traduzido do inglês, são o caso de ações para funcionários, que é um rótulo a que se refere contratos de remuneração entre empregador e trabalhador, principalmente trabalhadores, as empresas que querem reter talentos, né? Aí, no caso, também está ocorrendo pela Receita arbitramento de rendimentos com base em renda presumida, mediante a utilização de sinais exteriores de riqueza, tais como despesas com cartões de crédito, aquisição de veículos, embarcações e até aeronaves. Também está sendo buscado pela Receita, no caso, a omissão de rendimentos e despesas fictícias de atividade rural, exercida por alguns contribuintes, e isso que eu estou falando com base em estatísticas da própria Receita. Por quê? Porque a Receita ela tem um plano anual de fiscalização, e esse plano anual de fiscalização, ela publica com relação às tomadas de decisões. Está sendo buscado, no caso também, a tributação de ganhos de capital em aplicações de renda variável, tributação dos ganhos de capital de alienação de bens imóveis, aí, no caso, rendimentos informados como isentos e não tributáveis, que muitas vezes o valor do rendimento é tributável e se trabalha nisso aí. As criptomoedas estão sendo muito visadas. E um problema que está acontecendo demais é com relação aos autônomos. A Receita tem encontrado divergências a partir da declaração do imposto de renda, em que contribuintes declaram rendimentos recebidos de pessoa física e não recolhem a contribuição previdenciária. Então, no período aí de 2014, 2015 até agora, o que não está prescrito ou não tem prescrição em decadência, isso está muito visado pela Receita Federal. Então, os contribuintes precisam tomar muito cuidado com relação a esse tipo de procedimento. Então, os primeiros autos de infração já estão circulando, e a Receita notou que muito contribuinte foi lá e retificou a declaração do imposto de renda. E aí, a Receita Federal está contando com o Ministério Público Federal, e essas multas podem chegar a 225% por evidente intuito de fraude, e aí inscritos lá no crime contra a ordem tributária. Para se ter uma ideia, a Receita Federal revisou no último ano 337 mil declarações e foi apurado valores de desvio de 5 bilhões 387 milhões. Então, isso são dados estatísticos que é importante que se saiba. E nessas questões, o crescimento desses valores médios de lançamento, a Receita Federal atribui isso à melhoria da qualidade e seleção de contribuintes, melhoria da qualidade e seleção de contribuintes,
na detecção de novas modalidades de infrações tributárias. Ela está investindo muito em tecnologia, que permite uma análise de grande volume de informações. O efetivo combate aos famosos planejamentos tributários, quando abusivos, normalmente executados, segundo eles, por contribuinte com maior capacidade contributiva. A especialização de auditoria e de seleção de sujeitos passivos, e aí, com tudo isso, vem lá a famosa malha fiscal, né, conhecida como malha fina, em que a Receita Federal efetiva esse combate, segundo eles, à fraude e sonegação, e de tudo isso está sendo utilizado como representações para fins penais. E, em tais circunstâncias, a Receita Federal permite, antes dessas fiscalizações, que a pessoa providencia a autorregulamentação. Então, são alguns dados estatísticos que eu entendi importante trazer à baila do nosso debate, e aí eu passo a palavra para a nossa professora Eliana. Ótimo, professor. É interessante essas coisas, né, que a gente precisa estar, assim, embasando, principalmente com informações novas que estão no mercado, que, às vezes, o contribuinte, ele acaba deixando passar, né, por não até... por desconhecimento dessas normatizações. Né? Professora Regina, para 2021, o que nós podemos esperar? Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui, né? Quero agradecer muito o convite do Departamento de Ciências Contábeis e, nesse momento, também já agradecer à professora Eliana também por essa oportunidade e aos demais colegas, muito obrigada. A todos que nos assistem, assim, que bom que vocês estão aqui, sabe? Como o professor José Henrique disse, a parte tributária é algo que também me encanta muito. E eu costumo dizer o seguinte, a declaração de ajuste anual, ela é o quebra-cabeça. Então, cada ente e em cada situação tem uma partezinha sendo construída ao longo do ano e o encaixe precisa ser perfeito, porque nós, como ele bem disse aí, a Receita tem instrumentos suficientes para fazer uma varredura na nossa vida e detectar, né, os possíveis problemas por lapso ou por omissão de fato que se possa ter. E as implicações disso também são muito severas, né? A ponto de ser, né, chegar à condição de crime contra a ordem. Então, é algo, né, é um momento de ajustar as contas com o imposto de renda e que não cabe mais amadorismo, né? É preciso muito se especializar e se profissionalizar em relação a este assunto para evitar maiores transtornos. Bom, a condição de obrigatoriedade, né, em 2020, ela se mantém, né, que é a receita tributável lá nos limites de até acima de 28.559,70, os rendimentos isentos, né, não tributáveis acima de 40 mil. Se o contribuinte teve uma operação de ganho de capital no ano de 2020, ele está também na condição de obrigatoriedade. Caso ele trabalhe com atividade rural, né, então o limite para receita bruta, considerando acima disso, como obrigatoriedade da entrega, o valor de 142.798,50, que o contribuinte tenha, né, bens superiores a 300 mil, e ele tenha utilizado em relação a 2020, a isenção permitida aí pela legislação em relação ao ganho de capital de imóveis residenciais, né? Quando tem um imóvel, vende e compra um outro dentro do prazo de 180 dias. Agora, a grande novidade em relação à obrigatoriedade é a necessidade de se declarar também o auxílio emergencial, né? No ano passado, houve, o governo permitiu e possibilitou, né, a muitas pessoas receberem aí o auxílio, e se essa pessoa ou seu dependente, né, se nós considerarmos uma declaração em que haja dependente, teve um rendimento superior a 22.847,76,
estará obrigado, portanto, a fazer a declaração e, mais ainda, devolver, né, o valor recebido de auxílio, considerando que ele teve um outro rendimento e que tenha ultrapassado, então, esse limite. Tá? Nesse caso, professora... Oi, professora. Nesse caso do auxílio emergencial, que foi uma das que choveu, né, no NASC, essas perguntas, porque a gente tem dependentes que não usufruíram, né, auferiram receita nesse momento. Então, esses dependentes, a gente pode excluí-los da declaração de imposto de renda? Como que a gente procede essa exclusão? Bom, em relação a dependente, a gente, na verdade, em relação a toda a declaração, né? A análise ela precisa ser feita de uma maneira integral, mas especificamente em relação ao dependente, é preciso verificar se este dependente, na condição de ter uma renda, se isso vai majorar o imposto devido na declaração. Porque tem que fazer um contraponto com o que é permitido de dedução em relação a esse dependente, com que a receita que ele traz seja geradora aí de um valor a ser pago. Então, essa análise é preciso ser feita. Como excluí-lo? É simplesmente não informar na declaração. A forma de não considerar as receitas desse dependente é não informá-lo como tal na declaração de ajuste. Nesse caso, professor Zé Henrique, a gente pode entender que, né, pela fala da professora Regina, nesse planejamento, o ideal é fazer um planejamento junto com o seu contador, né, verificar se a receita auferida por esse dependente, excluindo, né, as deduções legais da educação, saúde, se isso vai pesar mais para o contribuinte, uma vez que ele vai ter que devolver esse valor para o governo. É isso? Exatamente. Aí, esse contraponto que a professora mencionou é o seguinte: um dependente hoje, a dedutibilidade, ele é R$ 2.275. Se esse dependente carregar uma instrução, vai ter a dedutibilidade da instrução de R$ 3.561,50. Digamos que esses valores deduzidos da renda não se justifique, talvez seja interessante não declarar o dependente. Quando eu falo dependente, pode ser um cônjuge também, tá? Esse dependente, no sentido de verificar o confronto, se compensa ou não. Eu penso que, nos casos, a maioria, talvez, é não ter o dependente na declaração e deixá-lo contemplar o valor que recebeu. E no caso de fazer a exclusão, esse auxílio emergencial que foi recebido, para os próximos anos, a Receita pode fazer essa cobrança? Eu entendo que não, porque esse dependente passa a ter vida autônoma, e na vida autônoma dele, o valor do rendimento é muito pequeno para ser lastro para a declaração do imposto de renda. Ok, professor. A senhora quer completar, professora Regina? Não, eu ia salientar, né? É muito comum, às vezes, um contribuinte cair em malha exatamente por não se atentar que a receita do dependente, seja filho, seja cônjuge, né? Enfim, quem for, deve ser considerada, deve ser incluída, vai ser somada aí, né, à renda do contribuinte principal, do titular, para fins de apuração. Então, isso é uma situação, assim, muito comum para se cair em malha da Receita. Eu estou vendo aqui no chat lá do YouTube, muito obrigada a todos que estão nos mandando questões, tá? E como é sobre o auxílio que a gente está falando nesse momento, né? Professor Wagner Santiago, boa noite, professor, muito obrigada pela presença, né? Ele pergunta o seguinte: um colega declarou a mãe como dependente e, ao enviar a declaração, recebeu a guia para a devolução do auxílio emergencial, que a mãe havia recebido. Fez a retificação, eu entendo que fez a retificação excluindo ela como dependente, mas ficou com medo. Isso pode gerar medo, professores? Eu imagino o seguinte: a própria Receita Federal, em alguns casos que eu já contemplei, em que o dependente não declarou os rendimentos e o contribuinte avaliou aquela circunstância porque caiu na malha, ele simplesmente retificou a declaração
e retirou o dependente, e conforme for o caso, para não ter problema, faça a declaração da pessoa que foi excluída, mesmo que com rendimentos inferiores a 22 mil, você vai ter a regularização total da pendência. Quer complementar? Não, eu diria assim, se seguir a regra tradicional, é isso que o professor disse. Mas se nós pensarmos que essa situação também é uma novidade para esse ano, né? Espera-se que ela tenha o critério que tem sido adotado em anos anteriores, que é exatamente retificou, considera-se como líquida e certa a situação. Ok. E uma das coisas que o professor Zé Henrique falou aqui, é interessante fazer a declaração do imposto de renda. Então, um questionamento. Vale a pena declarar, mesmo não estando entre os casos obrigatórios? Eu penso que sim, e eu sempre afirmo isso. Por quê? Um pequeno exemplo. Um casal tem uma remuneração de 27 mil cada um. Não está obrigado a declarar nenhum dos dois. 27 mil começa a efetivar patrimônio. Vai efetivando patrimônio. Dentro de alguns anos, tem lote, casa, carro, etc, etc. Se você tem estudo e não declara só porque está desobrigado a declarar, você está tendo, em princípio, sinais exteriores de riqueza, porque ao longo dos anos você adquiriu um patrimônio, e nós temos que lembrar que o patrimônio hoje, ele está acontecendo de várias formas. Um colega comprou um lote num bairro em Montes Claros no valor de 12 mil, 5 anos depois o lote estava no valor de 150 mil. Quer dizer, uma valorização extraordinária. Você imagina isso ao longo de 10 anos, por exemplo, um casal em que cada um ganhava os 27, não era obrigado a declarar, adquiriu patrimônio e ao longo do tempo tem isso aí. Além do que, a declaração do imposto de renda é o melhor dos cadastros que junto a banco fornecedores. Não precisa lidar com decore no escritório de contabilidade, porque é a melhor performance que pode ter a declaração do imposto de renda. Além do que, justifica-se ao longo dos anos aquela evolução patrimonial de uma forma correta e honesta. Verdade. Ok, inclusive assim, né, em financiamentos, em utilização de abertura de conta em bancos, então é a melhor forma de comprovação dos seus rendimentos, do seu patrimônio, é a declaração de imposto de renda. Então, é renda e patrimônio. Renda e patrimônio, então isso é muito importante, né, para que a gente tenha uma regularidade, né, junto ao mercado financeiro aí também, né, e, inclusive é uma das formas de aquisição de crédito, quando você apresenta seu patrimônio, não precisa nem de ter a renda do imposto, mas seu patrimônio pode substituir essa renda, né. Eu tenho uma questão lá no chat, a Dara Rocha, que a gente falou de um imóvel, e ela perguntou assim, ó, como declaro no imposto de renda um apartamento financiado e seu respectivo financiamento? Devo considerar o financiamento com os juros ou apenas o valor que ela colocou? Que valor cru, eu entendo assim, que é o valor real, sem as taxas de juros. Tá? E a bola para vocês. Bom, os imóveis financiados, né, eles devem ser lançados à medida, vamos imaginar assim, é uma construção de um bem, construção de sentido, à medida que eu vou pagando, esse bem vai sendo, esse valor vai sendo incorporado aos meus bens e direitos na declaração. E aí eu não devo lançar a dívida deste financiamento em dívidas, embora seja, né, mas eu não devo fazê-lo. Eu, na verdade, reconheço em cada ano que foi pago no ano desse financiamento e lanço, somando ao ano anterior, na declaração lá na parte de bens e direitos. E entendo que os juros também devam ser considerados, afinal, é um desembolso que foi pago para o imóvel, né? Então, tudo aquilo que a gente pode usar, inclusive, por exemplo, a verbação de imóvel, escritura, tudo isso você compõe o valor desse bem. Consequentemente, os juros também eu entendo que sim. Ok. Algum comentário sobre a fala da professora Regina? Professor Zé Henrique? Eu concordo com ela. Ok. Então, assim, para a gente deixar bem clarinho, né? Imóvel financiado, ele vai direto lá para a nossa produção de bens, né? Eu estou lá com bem constituído. Então cada ano eu vou... Vamos pensar da seguinte forma.
todos os bens patrimoniais que forem objeto de um parcelamento para pagamento a longo prazo, todas essas parcelas são incorporadas ao bem mediante a realização de pagamento, ou seja, o fluxo de caixa, regime de caixa. Então, por exemplo, consórcio. Você entrou no consórcio hoje, ganhou no mês seguinte, a partir do mês seguinte, constando seu patrimônio, você vai agregar valores ao patrimônio de tudo quando você pagar. A mesma coisa é o financiamento. Então, vou lembrar, todo bem patrimonial que for financiado a longo prazo, realiza-se na declaração pelos pagamentos realizados e não deve se constar em dívidas de ônus reais. Só constamos em dívidas de ônus reais, dívidas a exemplo de capital de giro de pessoa física. Ok. Superiores a 5 mil. Superiores a 5 mil. Isso, ok, fechadíssimo. É sempre bom a gente estar lembrando, né? Porque tá vendo? Essa construção do patrimônio é que é importante você declarar. A Receita precisa saber disso. Às vezes a gente acha que valores insignificantes, um carro, mas eu não preciso informar isso, não, mas depois você vai vender esse carro, você está construindo um patrimônio, isso vai gerar um ganho para você posteriormente. Então, a Receita, ela quer saber, o leão não perdoa nada. Então, nós temos que estar com a nossa escrituração lá, financeira e patrimonial, muito bem. E aí, quando a gente fala no nosso patrimônio, a gente está falando muito sobre a aquisição de bens, mas a gente, na declaração, é permitida algumas deduções, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho do que se permite nessas deduções aqui. Tem uma diferença básica lá em dependentes e alimentandos. As pessoas confundem isso. Vamos desmistificar esse assunto para os nossos contribuintes? Sim, vamos. Vamos lá. Bom, dependente tem uma relação, uma lista de dependência aí, a gente já falou um pouco sobre filho, pai, menor, cônjuge, enfim, tem uma lista em relação a isso. E o alimentando, o nome alimentando, ele diz respeito à pensão, Então, quando o dependente... Vamos para um exemplo, imagine uma pessoa, um contribuinte, que tem um filho, que era casado, tem um filho e ele se divorciou, se separou. Enquanto ele estava na convivência, vamos dizer assim, desse filho, esse filho era considerado um dependente dele. Quando ele se separou e passou a pagar pensão para esse filho, a natureza, o nome dado agora para esse filho é de alimentando. E lembrando que não é possível ser alimentando e dependente ao mesmo tempo, a não ser no ano em que aconteça, essa condição aí do divórcio, da separação, em que uma parte do período ele estava na condição de dependente e posteriormente na condição de alimentando. Então, o alimentando é o filho que agora recebe pensão, por exemplo, filho, cônjuge, enfim, que recebe pensão do contribuinte que está fazendo a declaração. E vamos deixar assim mais claro ainda, professora? Esse alimentando, ele é dedutível para quem está pagando a pensão, e receita, ganho para a pessoa que recebe a pensão. E sim, quando é ganho, o que vai acontecer quando eu recebo essa pensão alimentícia? Mas só complementando aí um pouco, professora, nós temos que lembrar que a pensão ela tem que ser por decisão judicial, quando o juiz julga a ação, ou pelo acordo entre as partes, que vai ser considerada homologação do acordo e será considerado transitado em julgado. Então, não existe pensão daquela que faz acordo entre os cônjuges para pagar e ela ser dedutível. Para ser dedutível, tem a condição de ser trânsito em julgado judicial. Muito bem. A pessoa que recebe a pensão, ela está obrigada a pagar o imposto de renda devido sobre aquela pensão a título de carnê-leão, que chama-se imposto mensal obrigatório. Agora, nos acordos judiciais, geralmente já tem uma tradição que o cônjuge com os filhos, ele tem a possibilidade de não declarar aquilo para a condição de declarar para os filhos. Então, por exemplo, um cônjuge
fica com 3 filhos, recebe a pensão, esse cônjuge, opcionalmente, pelo que está lá na sentença ou no acordo judicial, pode efetivar a declaração do imposto de renda em nome e CPF destes dependentes. Então, a renda torna-se fracionada, diminuindo o valor base de cálculo, e o pai ou a mãe que detém a guarda, nesse caso, fica desobrigado de declarar essa renda, somando-se à sua e sendo tributada por uma alíquota maior. Então, é uma forma de um planejamento que é bom chamar a atenção essa peculiaridade. Isso. Bom e velho planejamento tributário. Isso, tributário e financeiro também. E nesse caso, se for separar também, o que acontece? Aí você não vai ter direito às deduções de plano de saúde, de educação, porque vão na declaração dos dependentes, não é isso? Isso. Então, por isso que deve ser feito um planejamento. Às vezes, as deduções, né? Se você for colocar, por exemplo, 3 filhos, com educação, 2.275 por cada filho. Então, você faz o cálculo, né? Você paga plano de saúde para todos os filhos. E aí, nesse plano de saúde, tem assistência médica de algum que você pagou a mais. Então, tudo isso tem que ser feito. E aí é na hora de preparar nossa declaração de imposto de renda, porque a gente começa no ano anterior. A gente sempre tem que... A declaração ela não pode acontecer agora em março e abril. Ela tem que acontecer ao longo do ano anterior. Então, todas as documentações, a gente está sempre guardando isso, porque tem gente que só junta os documentos em março e abril. E tem gente que junta dia 30 de abril, que é pior ainda. E isso vai perder muitos benefícios que a gente consegue na declaração de imposto de renda. Bom, uma outra coisa que é interessante... Pode falar, professora Regina, que nós estamos de bate-papo. Pode... Às vezes alguma coisa que a gente fala e suscita. Não, eu queria dizer, é extremamente importante isso que você falou, né, de reunir essa documentação prévia, até porque, mesmo que o programa, né, ele nos dê uma opção mais vantajosa, levando em conta aí um modelo simplificado da declaração ou o modelo completo, que é onde a gente vai utilizar todas essas deduções, a falta, deixar de lançar o pagamento que eu tive, né, todos eles, de plano, de profissional que eu tenha pago, isso pode me gerar um problema, né? Eu fico sujeito, então, ao pagamento de até 20% lá do valor que eu deveria ter lançado lá em pagamento e não o fiz. Então, é muito importante isso que você disse, né? De que essa documentação ela seja ao longo do ano. Já tem que se pensar em como organizar esse documento ao longo e não somente lá no último minuto, como você disse. Muito bem disse, inclusive. Ok, professores. Bom, e também aí nós estamos falando, né, nas deduções, sobre a saúde. Esse aí é um risco que muitos contribuintes, né, caem na malha fina. Uma das coisas que tem que ser mais lembradas é porque na hora que você for fazer suas consultas médicas, for fazer seus exames, clínicas dentárias, né, você deve ter uma documentação comprobatória. Fala um pouco isso para nós aí, para os nossos contribuintes, professores. Os recibos, nós temos que ter atenção ao seguinte, os recibos eles têm que estar revestidos de características legais e idôneas, eu sempre falo sobre esse aspecto, porque um documento pode ser hábil, mas pode não ser idôneo. Por exemplo, se você vai a uma clínica, pessoa jurídica, para um tratamento, para um exame, por exemplo, o normal é a emissão de uma nota fiscal. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para a dedutibilidade do item saúde, né? Mas se a pessoa vai numa pessoa jurídica e lá tem um recibo, ele tem documento, o documento pode ser hábil, mas não vai ser um documento idôneo nessas características. E nós temos que lembrar que a pessoa que pega a nota fiscal, ela tem que verificar o seguinte: não adianta eu ir com minha mãe numa clínica, buscar lá um tratamento de saúde, e ela não é minha dependente, quando eu pago o valor, está aparecendo quem pagou, eu e ela como beneficiária do tratamento. Se ela não é minha dependente, aquele documento não vai ter laço para dedutibilidade. Nós temos que ter muita atenção também com relação aos recibos emitidos pelos profissionais liberais médicos. Por quê?
Porque a Receita Federal, ela exige que o documento esteja completo. E, às vezes, você pega o recibo e não olha lá se tem o CRM, o CPF, o endereço do médico, que eu já vi cair na malha fina quando apresenta a documentação, aquela documentação não é aceita pela Receita, e aí você tem uma briga a longo prazo que não lhe é saudável. Então, a documentação deve estar completa, com nome completo, CRM, CPF, o endereço completo e a descrição do que é que foi a consulta. Põe lá, consulta médica, gera problema para a Receita. E outra coisa que a Receita alega, e eu não concordo, mas é a Receita, é que pagamentos de valores relevantes, eles não devem ser pagos em moeda corrente, em dinheiro. Deve ser Pix, transferência bancária, cheque, TED, DOC, qualquer documento que venha trazer uma substância àquela comprovação. Então, muito cuidado que a Receita glosa valores acentuados quitados em dinheiro. Eles entendem que não é algo razoável. Ok. Exato. Complementando alguma coisa aí, professora? Deixamos passar algo? Não, Okay. Concordando mesmo, é isso aí. Ok. Professora Magna, né? Ela está dentro da dedução de plano de saúde, então nós vamos fazer a pergunta da professora Magna aqui. Obrigada, professora, pela pergunta. Se no caso de acordo judicial, o pai, por exemplo, ficou obrigado a pagar a pensão e o plano de saúde. Então, está lá no acordo que, além da pensão, ele vai pagar também o plano de saúde. Neste caso, o plano de saúde não poderia ser dedutível na declaração do pai? Eu entendo que não. A plano de saúde deve ser somado ao valor da pensão. Se tiver previsibilidade lá dentro do acordo judicial ou da decisão judicial. Se não o tem, providencie o mais rápido possível para que você tenha direito a essa dedutibilidade. Porque simplesmente, por vontade própria das partes, passar a pagar o plano de saúde sem constar do acordo judicial, é tratado pela Receita como uma liberalidade. E essa liberalidade não está acobertada pelo acordo ou decisão judicial. Então, o ideal é que se passe a integrar o acordo judicial ou a decisão judicial. A decisão é o juiz que julga, não tem o quê. O acordo judicial, a integração no cálculo do valor da pensão. Então, do plano de saúde. Então, não seria a dedutibilidade do plano, mas sim a dedutibilidade da pensão no complemento que se trata o plano de saúde. Ok, professor. Nossa, muitas perguntas aqui. E a previdência privada, como ela é tratada pela declaração do imposto de renda? Bom, a previdência privada, nós temos os dois modelos, né? A PGBL e a VGBL, né? A PGBL é uma dedução, então os valores pagos ao longo do período aí do exercício, eles são dedutíveis. E o VGBL, né, que é o Vida Gerador de... Esqueci Benefício o restante. Benefício livre, muito obrigada, professor. É um bem que vai ser lançado lá na declaração, lá na parte de bens e direitos do contribuinte. Lembrando que, no caso do PGBL, ele tem limite, né? É um percentual da receita, 12% da receita tributável, e, além disso, é preciso também que se contribua com a Previdência Oficial, né? Que é o INSS. Ok, professores. Qual que é o prazo que os bancos e as empresas têm para fornecer a informação de rendimento para o contribuinte? Existe esse prazo? 28 de fevereiro, sujeito a multa, inclusive, se não mandar. Isso. Né? E aí os rendimentos, e aí tem que lembrar o seguinte, gente, esses informes de rendimento, eles têm que ser, né, gerados com o CPF de cada contribuinte, né, do empregado ao cliente, e toda a documentação, né, por exemplo, do banco, as contas e os saldos nos rendimentos. Lembrando eu observo sempre, professora, que na declaração do imposto de renda, muitos contribuintes chegam e falam assim, não, eu tenho meus contra-cheques aqui, eu tenho aqui os extratos bancários.
Aí eu sempre menciono, não, isso não vai resolver porque, estatisticamente, eu vou fazer uma soma, pode não fechar, e as fontes pagadoras, elas informam a Receita Federal através da DIRF, e essas informações são cruzadas. Então, o contribuinte ele pode ficar tranquilo que toda fonte pagadora tem a obrigação de emitir o famoso comprovante de rendimentos pagos e creditados com retenção na fonte, carinhosamente conhecido como comprovante de rendimentos. Então, não aventure para informar valores que você não sabe como foi que a fonte pagadora informou para a Receita Federal. Então, fique no conforto de ter o seu comprovante de rendimentos, porque ele é que é lastro correto para você subsidiar a sua declaração. Verdade. E lembrando, assim, prof, lembrando que esses informes, eles ficam disponíveis, né, na base da Receita, para que nós, contribuintes, tenhamos acesso a ele através do certificado digital. Então, se eu quero saber, eu tenho dúvida, sei lá, dei uma aula em janeiro de 2020, nem me lembrava mais que isso aconteceu e recebi um rendimento tributável lá. E não chegou para mim esse informe, né? Então, se eu, a partir do certificado digital, eu consigo ir na base da Receita e verificar todas as informações que as fontes pagadoras fizeram contra o meu CPF, e aí eu lastrei e faço a minha declaração de acordo com o que está lá, definido. Ok. Essa aqui, professora Regina, eu vou perguntar especificamente para a senhora, que é a doutora do MEI. Um MEI que faturou mais de R$ 28.559,70, precisa declarar o imposto de renda, pessoa física, ou só a declaração do MEI anual? Não vamos confundir renda da PJ MEI e do CPF MEI. Não é MEI, né? Mas da pessoa contribuinte. Essa situação de obrigatoriedade é de renda auferida pela pessoa física, ok? Então, a empresa, o CNPJ, ela tem a obrigação de fazer a declaração, sim, inclusive 31 de maio, que pelo andar da carruagem, todas elas estão sendo postergadas, né? Pode ser que isso também aconteça com ela, mas até 31 de maio, a pessoa jurídica é obrigada a fazê-lo. A pessoa física, se ele auferiu mais que os 28, sim, ele é obrigado. Aí ele cai, a pessoa física, ele está sujeito às mesmas regras que os demais contribuintes. Ok. Respondi ou falta ainda um pedacinho aí? Não, eu acho que... Quer complementar alguma coisa, professor Henrique? Perfeito, ok. Tem uma pergunta... Só para lembrar de uma situação, Eliana, pode falar. É que é preciso fazer... desmembrar, vamos dizer assim, né? Vamos pensar, se esse rendimento do dono da empresa MEI, por exemplo, né? É um recurso que é a única fonte que ele tem, então ele vai precisar, para elaborar a declaração de renda dele, saber qual é a parte que é isenta desse rendimento e qual é a parte que é tributável dele, tá certo? E aí, essa conta, ela é feita usando a presunção, né, do lucro presumido. Então, a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá no artigo 145, dá essa descrição, né, que o MEI vai aplicar a presunção, portanto, se é serviço, por exemplo, 32%, e essa conta ele vai fazer e vai identificar qual que é a parcela isenta que ele precisa apresentar. Deduzindo disso, daquilo que ele recebeu, se tiver valor maior do que isso, né, ele vai considerar como rendimento tributável lá na declaração dele da pessoa física. Ok? Ok. E aí eu costumo dizer assim, mais dúvidas sobre esse assunto, mande lá o e-mail para mcnasc@unimontes.com.br ou melhor, .com não, né? .br somente, desculpa. Isso. Que a gente esclarece mais por lá. Com certeza, que a professora Regina, pessoal, para quem não conhece, não sabe dessa atividade dela, é a coordenadora do MEI, que é um dos projetos que está no nosso NASC, lá no programa NASC. Por isso que eu falei que ela é a douta desse MEI aqui, porque ela trabalha muito nessa área. E vocês podem mandar esses e-mails, que ela e seus alunos lá vão estar orientando, vão estar respondendo para vocês. Tá?
Tem algumas perguntas aqui que são relacionadas ainda do plano de saúde, tá? Caso a nota fiscal emitida pela clínica, é a Cíntia Cordeiro que está fazendo essa pergunta. Caso a nota fiscal emitida pela clínica esteja em nome do dependente, é possível utilizá-la? Ou necessariamente tem que estar em meu nome? O contribuinte, né? E se tiver dependente, e aí ela está perguntando se a nota fiscal tem que estar no nome dela ou do dependente. Qual é a afirmação aí para ela? Não tem problema, pode estar no nome dependente, perfeitamente dedutível. Ok, sendo dependente na declaração de imposto de renda, declaração, né? De imposto de renda. Isso. Se tiver na declaração como dependente, todas as despesas com saúde vão ser utilizadas. Vai figurar como beneficiário do tratamento de saúde e vai ser também quem pagou. O CPF vai ter constado 2 vezes no tratamento da nota. Ok, né? Mais perguntas aqui, nós vamos aqui. Comprei uma casa financiada e usei o FGTS. Como é que eu declaro essa transação, professor José Henrique? Boa pergunta. Digamos que você comprou uma casa por 300 mil reais. Você entrou com 50 mil reais em saldo que você tinha no banco e utilizou, digamos, 100 mil reais do fundo de garantia. Você vai declarar essa casa, que adquiriu a casa de fulano de tal, assim, escrito no CPF número tal, financiada pela instituição financeira X, sendo o pagamento realizado em 50 mil reais com recursos próprios da conta corrente número tal, e 100 mil reais transferidos da conta do fundo de garantia, aí vai declarar lá na casa como adquisição naquele ano por 150 mil. Como a casa foi, digamos, 300, você vai colocar aí o restante, 150 mil financiados pelo sistema do Banco X. Então, a casa vai figurar por 150 mil reais. E lá, em rendimentos isentos e não tributáveis, vai especificar o saldo do fundo de garantia como uma renda isenta e não tributável, que não tem tributação no saque do fundo de garantia. Ok. Bacana. E completar aí? E isso, inclusive, essa contrapartida, vamos dizer assim, né, desse lançamento desse FGTS lá na parte de isentos, é para que não apareça, caiu de paraquedas um bem lá na declaração, aumentou, né, teve a evolução patrimonial lá desse contribuinte sem que ele tenha lastro, né, que isso é extremamente importante observar. Uma das razões também que a Receita questiona é a evolução patrimonial sem origem efetiva, né? Então, é preciso dizer qual foi mesmo, né? O que lastreou essa condição de você ter agora um bem, se a sua renda, ela não veio lá dos seus rendimentos tributáveis, ou não, né? Enfim, do rendimento de trabalho, por exemplo, que tenha sido feito, tá? Então, é importante, nesse sentido, foco nessa análise aí, que é bem importante. Ok. Nós temos uma pergunta, assim, da dedução da educação, né? Eu pago mensalidade num curso de R$ 2.500, né? Eu posso deduzir todo o valor durante o ano? Eu vou passar essa pergunta, mas eu sou muito triste com ela, porque isso já aconteceu comigo. Para ficar triste mesmo. Pode passar a bola. Quem dera. Quem dera. Porque a instrução, ela é um valor muito defasado na declaração do imposto de renda e constam limites. Eu lembro de um secretário da Receita Federal, uma certa ocasião, que ele falou que a tributação, ela não é algo de bom senso, ela é para cobrir a necessidade do orçamento da nação. Motivo esse que a Receita não altera esse valor. O valor de dedutibilidade anual é R$ 3.561,50. Não importa quanto você paga por mês superior a isso, porque isso é anual. Então, se você pegar aí uma mensalidade de certos cursos, por exemplo, vamos dizer, 5 mil reais por mês, ao longo do ano você vai ter 60 mil reais de pagamento. Mas a dedutibilidade é uma tristeza, mas é isso aí, 3.561,50 por ano de dedutibilidade. É muito difícil, né? E aí a gente entender a forma de lançamento, né, dessa despesa. Tem uma outra pergunta aí nos gastos. Posso deduzir gastos com remédios? Se tiver incluído na conta do hospital.
Se tiver incluído na conta do hospital, medicamentos são dedutíveis. Caso contrário, não existe essa possibilidade de dedutibilidade. Isso, então nós vamos deduzir só enquanto estivermos internados. Fora Exato. isso, saiu do hospital, receita de farmácia, infelizmente, indedutível, né? E como, aqui está, além disso, perguntando, os gastos com cirurgias estéticas podem ser consideradas dedutíveis? Sim, perfeitamente dedutíveis. A partir de 3 anos para cá, porque antes não era, não. Isso aí. Ok, então vamos ficar bonito, gente, porque já que o dinheiro vai para o governo federal, vamos fazer cirurgia plástica aí, consertar, né? E aí a gente já pode estar deduzindo do imposto de renda, né? Maria Aparecida Lopes, nossa querida Cida, está perguntando aqui. Um dependente se tornou pensionista de um espólio. Deve deixar de ser dependente no espólio e fazer a sua declaração em separado? Se eu estou entendendo bem, ele recebe uma pensão? Ela se tornou pensionista, né, de um espólio. Certo. E aí ela vai deixar de ser dependente no espólio e fazer sua declaração em separado. Eu penso que é bem razoável que faça essa declaração em separado, porque nós temos alíquotas de imposto de renda da isenção para cima, começa 7,5%, 15%, 22,5% e chega até 27,5%. Na medida em que esse cidadão, contribuinte, está recebendo uma pensão, eu penso que não vai valer a pena ser integrante de uma declaração para entrar com dedução. Por quê? Porque a dedução não compensará aquilo que terá que somar a renda dessa pensão e aumentará muito a tributação. Então, é interessante, na maioria dos casos, que faça a declaração em separado. Sim. E se o espólio continuar tendo renda, né, professor? Vai que de imóveis, sei lá, de locação de alguns bens que possam, né, continuar aí dessa condição. Então, é essa análise, fazer conta mesmo para verificar, sim, se é interessante ou não, mas concordo com o professor. Ok. A Indra Laís, desculpa, viu, Indra, você retornou a pergunta, porque eu ia fazer a pergunta no momento lá do divórcio, e aí eu vou repetir, então. Quando o contribuinte divorciou há 1 ano, realizou o acordo, e só depois que 1 ano de acordo foi registrado em cartório, a declaração referente ao ano que ele divorciou fica incorreta? E a desse ano, que é referente a 2020, como ficaria, visto que o documento foi registrado recentemente? Então, na minha concepção, é assim, 2019, né? Depois veio 2020 e só registrou recentemente, 2021. Se estiver errado, Indra, você corrija aí, por favor. Então, esse 2021 entra na declaração o ano que vem. Corrija-me aí, por favor, professor. Será que ela está falando em relação a dependente, Eliana? Vamos de novo. Quando o contribuinte divorciou há 1 ano, realizou o acordo de pensão, né? Isso, ela fala que é isso mesmo. Realizou o acordo e só depois que 1 ano o acordo foi registrado. Então, 2019, só 1 ano depois, 2020, é que foi registrado. A declaração referente ao ano que ele divorciou fica incorreta? E eu estou entendendo o seguinte, eu estava entendendo a primeira pergunta, que seria com relação a patrimônio. E agora já estou entendendo que parece que é com relação à dedução de dependente. A professora Regina, no início da fala dela, ela mencionou o seguinte, a separação, no caso, no ano que tem a separação do casal, o cônjuge que paga a pensão, ele pode simultaneamente considerar os dependentes naquele ano e considerar ainda a dedutibilidade da pensão. Então, ele fica com uma dupla dedutibilidade. Para o ano seguinte, somente a dedução da pensão. E aí, passa a ter vida própria o cônjuge que fica com os filhos,
para declarar para si como dependente, ou se entender que não deve declarar como dependente, porque tem que declarar a renda, faça a declaração em nome de cada um dos dependentes, proporcional à renda que é cabível a cada um destes, de forma que fraciona o valor da pensão para quem recebe, desonera da condição, em parte, né, do carnê-leão, e faz com que aquele fracionamento seja declarado sem tributação por cada um dos dependentes. Não sei se eu consegui responder, se for com relação a isso. Agora, se for com relação a patrimônio, é até um caso mais longo, que, se me permite, eu vou alongar um pouquinho. Por exemplo, patrimônio, existe várias formas de você fazer a declaração. Digamos aí uma comunhão parcial de bens, que é a maioria das declarações atualmente. É permitido que um dos cônjuges lance em sua declaração todo o patrimônio. E o outro cônjuge conste lá na declaração de bens que o patrimônio está sendo declarado em nome daquele, com o respectivo CPF. E ainda, por cima, digamos que tem a renda de locação. O outro cônjuge que não está com o patrimônio pode declarar a locação. Por quê? Porque um cônjuge está com o patrimônio e está uma renda. Para não juntar a renda de locação, declara-se com o outro cônjuge que tem menor renda. Então, o patrimônio pode ser combinado entre ambos, de como vai se proceder, desde que não tenha separação. Quando tem separação, e já existe a condição de transferência, se a transferência foi feita pelo preço que consta na declaração e não gera ganho de capital, esses cônjuges simplesmente podem declarar sem ter problema tributário. Agora, o problema ocorre quando, na separação, atribui-se valor aos bens patrimoniais superiores àqueles que estão declarados. E aí gera um ganho de capital que precisa recolher o valor com base na tabela em que esses bens se encontrem para valoração de base de cálculo e, consequentemente, apuração do imposto. Como o senhor citou aí, por exemplo, esses rendimentos de aluguel, nós temos uma outra pergunta aqui. É possível deduzir no imposto de renda as despesas com aluguel? Perfeitamente. Se você recebe locação e no contrato consta que você está assumindo determinadas despesas, por exemplo, na locação eu assumo lá que a locação são R$2.000, que eu vou pagar o IPTU e o condomínio de R$200. Então, sempre que eu tiver o comprovante que eu efetivamente paguei, porque é regime de caixa, eu vou deduzir na base de cálculo do carnê-leão o valor daquela locação, o respectivo valor do IPTU e do condomínio, desde que esteja contratualmente previsto. Inclusive, se eu te fizer sublocação, eu loquei um imóvel por R$2.000, quando, na verdade, eu aluguei por R$1.000 e subloquei por R$2.000. No valor da sublocação que eu recebo R$2.000, é permitido eu deduzir os R$1.000 que eu estou pagando de aluguel. Agora, olha um contraponto em relação ao imóvel. Veja bem, se eu tenho um imóvel e cedo para alguém, sem ônus, eu também devo oferecer como rendimento tributável o valor de 10% do IPTU, porque o fisco não quer perder a parte dele. Ele vai exigir que eu, mesmo que não tenha oferido renda, pague para ele nessa condição. Então, é algo para se pensar aí. Falando em imóveis, né? Então, a gente tem uma casa, né? E faço uma reforma. Como fazer essa atualização na minha declaração de imposto de renda? Isso é favorável? É necessário ou não? Sim. O que vai acontecer é que essa reforma, o valor gasto na reforma vai agregar ao valor do imóvel, né? E recomenda-se, inclusive, fortemente, que as notas fiscais dos insumos utilizados, então o material utilizado na reforma e, consequentemente, a mão de obra, né, paga, que essas notas fiscais que vão lastrear esse valor pago e gasto com a reforma sejam arquivadas, sejam guardadas aí pelo período
prescricional para apresentar posteriormente, caso a Receita queira saber se de fato houve aquela benfeitoria naquele imóvel, considerando que o valor dele vai mudar. E lembrando que qual é a consequência disso? Se ele melhora o imóvel, ele fica com mais valor agregado, né? Então, é um imóvel que vai se tornar, que vai ter um valor de venda maior, e isso, os gastos com a reforma vão compor o custo desse imóvel. Então, lá na frente, numa possível venda, e dependendo, obviamente, do caso, né? Porque existem casos de venda de imóvel que não há tributação, não há pagamento, mas havendo, o valor de custo maior dá para essa pessoa um ganho menor para se pagar o imposto de renda, né? Em relação ao ganho de capital. Ok, seguindo essa nossa... Você quer complementar alguma coisa, professor? Tranquilo. Ok. Seguindo essa nossa linha aqui nos imóveis, o Davi Abreu, ele pergunta o seguinte, né? Imóvel adquirido em 2020, com valores pagos à vista, valores estes que não foram informados em declarações de anos anteriores. Pode ser que a declaração caia na malha fina, por isso? É o lastro, né, professora Regina? Fala aí para nós, professor Zé Henrique, o que a gente faz com esse contribuinte? Eu fico preocupado, é o seguinte, é porque o contribuinte, por vezes, ele não está inteirado da seriedade do valor patrimonial e renda na declaração. E eu tenho visto com os alunos sobre a questão do patrimônio, vou dar um exemplo aqui, um contribuinte ganhou 100 mil no ano, teve 15 mil reais de imposto de renda retido, ele teve, digamos, 5 mil reais de previdência social, a renda dele ficou líquida de caixa 80 mil. Esses 80 mil é o que realmente vai servir de lastro para comprovar a variação patrimonial. A variação patrimonial tem que ter também uma investigação sobre os gastos, por exemplo, com cartão de crédito, movimentação bancária, uma série de situações. E a variação patrimonial é muito séria porque tem muita renda da pessoa que ela é considerada consumida. Vou pegar alguns exemplos aqui para chegar no final do raciocínio. A pessoa também está declarando e não tem comprovação de despesas dedutíveis, ele utiliza o lastro lá da dedutibilidade do valor do desconto, que é 16.754,34, então ele não tem comprovação, vai na declaração simplificada. Esses valores de descontos, eles são considerados renda consumida. Por exemplo, o produtor rural vendeu lá 100 mil de produtos durante o ano. E tem na declaração a opção de declarar como renda 100 mil menos os custos e despesas e o líquido ser oferecido à tributação. Como ele também tem condição de tributar somente 20% desses 100 mil. Aí gera um problema tributário, por quê? Porque o valor do presumido, ele não pode ser considerado como justificativa patrimonial. Então, vou dar um outro exemplo. Quem trabalha com transporte de carga, o caminhoneiro, ele só oferece a tributação 10% da receita dele. Então, ele faturou 100 mil, só vai oferecer 10 mil. Mas 90 mil que ele tem de presunção como custo e despesa não serve para justificativa de acréscimo patrimonial. E aí vai ter o transporte passageiro, o taxista com 60%, o garimpeiro com 10%, os 20% do desconto simplificado. Então, nessas questões de justificativa de acréscimo patrimonial, deve-se fazer uma conta também dos valores que foram deduzidos e não estão na declaração do imposto de renda. Vou te dar um exemplo. Ganhou 150 mil, pagou de faculdade para um filho, 12 parcelas de 60 mil. No 60 mil, quando ele declara, só é dedutível 3.561. Mas ele pagou 60. A diferença de 3.561 para os 60 não aparece na declaração e esse valor não justifica acréscimo patrimonial. E as pessoas contam com esse recurso para acréscimo patrimonial e aí cai na malha fina da Receita Federal. Então tem que ter muito foco, muita atenção nessas características. Eu não sei se eu consegui responder completo. Vejamos aí. Quer complementar, Regi? Não, completíssimo. Não? Então, vamos seguindo aqui nessa linha do imóvel também. A Franciele Rocha, ela pergunta assim, quando o imóvel ainda não está escriturado,
possui apenas o contrato de compra e venda, o contribuinte deve declarar? Então, não tem a documentação, não tem a escritura do imóvel. Preciso colocar na minha declaração? O imposto de renda, ele verifica, no Código Civil Brasileiro tem uma disposição que trata da tradição. O imposto de renda, ele assimila a tradição. Então, eu posso ter comprado uma casa e não tenho escritura, não tenho contrato, mas eu tenho o documento bancário que transferi para o vendedor da casa e eu como comprador. Esse documento, transferência bancária, já é suficiente para fazer a declaração do imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele não assimila que você vendeu um carro e tem que ter aquele recibo de transferência do CRLV para se averbar no DETRAN. Para imposto de renda, isso é inoperante. Basta ter a tradição da entrega do bem, o pagamento, já se realizou essa tradição. Então, pode se declarar, mesmo que tenha um simples recibo para efeitos de imposto de renda, já é suficiente. E o número do registro que pede lá na declaração? Mas lá na declaração tem lá se tem registro ou não. Se você falar que tem registro, abre o espaço na declaração para você colocar o nome do cartório e o nome da matrícula. Quando você coloca que não tem registro, não é necessário essa informação adicional. Isso é a pergunta da Maria Clara Rodrigues, viu? Obrigada, Maria Clara, pela pergunta. A Dara Rocha, ela está fazendo uma pergunta aqui, que muita gente, né, faz essa pergunta para nós lá no NASC. Despesa médica obedece ao regime de caixa ou competência? E aí nós vamos voltar para a declaração. A nota fiscal foi emitida em 2020, mas o pagamento em 2021. Aí, responda, Regina, se quiser. Declaração do imposto de renda pessoa física é toda ela em regime de caixa. O que vai acontecer aí, que ter a nota fiscal, nós temos um defeito no Brasil. Qual é? A nota fiscal foi emitida e está escrito lá, à vista. Aí uns falam assim, me dá aqui para eu carimbar. Não tem carimbo, não. A nota fiscal está ali escrita à vista. À vista é mediante disponibilidade econômica e jurídica do recurso financeiro naquele exato momento em que ocorreu a situação. Então, se a nota foi emitida em dezembro, ela está, e não foi efetivada, ela devia estar constando lá que o pagamento seria a prazo. Então, em princípio, por estar à vista, está fazendo com que a pessoa tenha um erro aí jurídico da situação. Então, eu entendo que a nota fiscal, ela prevalece sobre a condição que houve, é regime de caixa. Ok. Professor Sidney, está no Pereira, lá de Salinas. Boa noite, professor. Um abraço a todos vocês de Salinas que estão aí conosco, né? Pessoal bem participativo. O evento está muito interessante, muito obrigada. Considerando a entrada de muitas pessoas no mercado de ações, quais as recomendações para esse tipo de declaração, especialmente as vendas de BDRs, né? Que é uma das, está em alta, né? As BDRs no Brasil, o pessoal está fazendo investimentos, né? E principalmente no exterior. Comente sobre isso para nós, professores. Eu não entendi. BD o quê? As BDRs. Os recibos de depósitos brasileiros, aqueles que a gente faz investimentos lá no exterior. Bom, a disponibilidade de ações. Sim, toda aquisição econômica e jurídica que você fizer dentro do Brasil, ela tem que estar lastreada em moeda corrente nacional. Ainda que você faça em moeda estrangeira, e no site da Receita Federal, tem lá uma disposição que você faz a conversão pelo valor do dólar da Receita Federal. Eu até acho estranho falar valor do dólar da Receita Federal. A grafia que está lá é essa mesmo. Então, você tem que fazer essa conversão na grafia do valor do dólar da Receita Federal e mencionar na declaração que você pode ter aplicado em dólar, em euro, pode colocar lá, aplicação de 12 mil euros, equivalente a tantos mil reais nessa data. A variação do poder da moeda, uma em relação à outra, tem lá como você fazer a aferição por ganho de capital quando do resgate. Fazer a aferição como ganho de capital. Isso mesmo. Lembrando aí que essa negociação em mercados, em bolsa e etc., de trade, enfim, as pessoas precisam ficar atentas que o ganho que houver no mês, ele precisa ser pago até a data do mês seguinte. É como se fosse um carnê-leão, na verdade, que precisa ser mensurado aí no decorrer do ano, para depois, somente na declaração, reunir esses dados. Ok.
Ok. Inclusive, pessoal, estou convidando a todos que, assim, ó, chegando aqui, daqui um prazozinho, o professor Geraldo Alemandro nos ofereceu hoje, em reunião lá do colegiado, uma live só sobre isso, sabe? Investimento em ações, então, bolsa de valores, né? As BDRs, então, vão estar lá, ele vai estar traduzindo isso para nós. Então, já vão aí agendando que nós... Já a gente vai trazer mais uma live para vocês sobre isso, né? Seguindo aqui, nós temos uma pergunta da Emanuele Duarte, e que ela fala assim: o FIES ainda não totalmente pago, como declarar? Nós temos que pensar o seguinte: FIES é um financiamento para a educação. O FIES, ele não é dedutível o pagamento ao FIES. É dedutível o valor que se paga para a escola. Então, digamos, o FIES me financiou 20 mil reais para a educação. O dedutível na declaração são os 20 mil reais que foram pagos à escola. O FIES, no futuro, quando for pagar, está quitando o financiamento. Já se passou da época da dedutibilidade do efetivo valor desembolsado para o pagamento da escola. Então, regime de caixa, pagou a escola, pegou o financiamento do FIES, se deduz na declaração o que você efetivamente pagou. E é injusto, né? Porque você pega do FIES 20 mil, paga a escola 20 mil, só deduz lá os 3.561,50, que é o valor anual de dedutibilidade da grafia e instrução. Sim, verdade. Ok. Sou obrigado a declarar qualquer conta corrente que tenha no banco? Tenho algum limite para essa declaração dos meus rendimentos financeiros ou as variações lá do banco? Na verdade, o limite para que se lance, né, os saldos em 31 de dezembro das contas correntes é até acima de R$140. Em relação a saldo de conta corrente, 140. E aí, as demais movimentações existentes, é preciso verificar, né, no informe de rendimento enviado pelo banco, e verificar quais são os rendimentos, se isentos, se sujeitos à tributação exclusiva, né, e também os respectivos saldos das outras operações que ele tenha feito. Mas de conta corrente, acima de R$140. E quando eu recebo um informe de rendimento, e naquela data, de 31 de dezembro, eu estava com saldo negativo, como informar a necessidade e se a dívida ultrapassar R$5 mil, como isso deve ser feito? Dívidas e ônus, né? Se é superior a 5 mil, lança, ao invés de lançar na coluna bens e direitos, você vai lançar na coluna dívida e ônus, esse valor que é um cheque especial, enfim, né? Uma operação feita com o banco nesse sentido. É uma dívida que ele tem, precisa ser paga posteriormente. Ok. Tem uma pergunta aqui, professor Henrique, eu adoro mexer com herança quando eu falo com você traz uns exemplos muito bons para nós. Minha mãe é isenta, mas recebeu uma herança. Como declarar no imposto de renda? Bom, a herança, doação, adiantamento de legítima, todas essas características são isentas. Então, para quem a questão do adiantamento de legítima é o adiantamento de alguma herança que a pessoa vai receber. Então, a herança, doação e adiantamento de legítima são isentos para quem recebe. E para quem está doando ou destinando a herança, também não tem tributação, exceto lá pela questão do ITCD, que é um imposto estadual. Agora, nós temos várias características de rendimentos isentos não tributáveis, e aí, já sabendo que a herança é um recebimento de bens, em que você declara o bem, e vai lá em rendimentos isentos e coloca o valor equivalente. Quando a herança é destinada por uma pessoa aos mesmos valores que constam da declaração do imposto de renda, não existe ganho de capital. E existe essa opção na legislação que a pessoa pode transferir os bens pelo valor constante da declaração, inclusive para aumento de capital ou integralização de capital na empresa, destinada a herdeiros e tudo mais. E nós temos 4 principais, assim, digamos,
situações de isenção de patrimônio em herança. Então, nós podemos ter cálculos lá por valor mínimo, por valor de transferência. Então, não excedendo o que está na declaração, não é tributável para quem deixa a herança, e para quem recebe, não importa por quanto recebe. Todo valor que receber atribuído aos bens são isentos. Ok. A Flávia, né? A Flávia, nossa da coordenadoria de extensão lá, ela está nos fazendo, né? Muito obrigada, Flávia, pelos cumprimentos, né? E ela quer que a gente fale um pouquinho, eu ia deixar mais para o final para a gente falar do FIA, mas ela já fez a pergunta e nós vamos estar falando aqui, e nós já estamos quase chegando para o final, né? Também, daqui a pouco, nós vamos fazer um apanhado geral aí, né? Agradecendo muito a todos. O FIA, nós precisamos, assim, esclarecer o FIA para todo mundo aqui. Então, vamos lá, fique à vontade aí para esclarecer aos nossos contribuintes sobre essa maravilha que é o Fundo da Infância e do Adolescente e também o Fundo do Idoso, né? Que a gente pode fazer essa contribuição aqui para a nossa cidade. Então, vamos traduzir isso para todo mundo aí, para todo mundo ajudar ainda, que está em tempo aí. Ganhamos, ou melhor, talvez ganhemos mais tempo, né? Já que pode prorrogar lá para julho, então pode ser que nós vamos ganhar um pouco mais de tempo até. Show demais, gente. Essa pergunta dá uma oportunidade para a gente trazer à tona uma situação que é importantíssima para a nossa cidade, né? É um direito que nós, contribuintes, temos de destinar parte do tributo, né, do imposto que nós vamos pagar para benefício de projetos que atendam esses dois públicos que são muito carentes de atenção de todos nós, né? Então, a destinação ao Fundo da Infância e da Adolescência e ao Fundo do Idoso, na declaração de ajuste, ela se dá de uma maneira extremamente tranquila. Por quê? O programa gerador da declaração já oferece para o contribuinte o limite que ele pode doar, pode destinar, melhor dizendo, né? E ele, em campo específico, já informa esse valor, gera um DARF para pagamento e recolhe na data da primeira parcela, né? Se for parcelado, ou no limite lá da entrega da declaração, efetivando, portanto, essa destinação. E se a gente pensar no potencial que nós temos para que isso aconteça e a quantidade que efetivamente a gente arrecada, nós precisamos, assim, falar de manhã, de tarde e à noite. Travou aí, Regi? As pessoas entendem. É algo que travou, para mim, está tranquilo. Travou, pessoal? Estão ouvindo direitinho aí? Tá okay. Vendo bem? Ok. Sim? Sim? Okay. Então, o limite, né, no caso da declaração, é um limite de 3% para cada um dos fundos, né? Que é permitido agora. E, como eu falei, extremamente tranquilo para se fazer. Extremamente tranquilo. Professor, fique à vontade aí para complementar. Não, é isso mesmo. A limitação agora no exercício, porque nós temos o ano básico, que é 2020, o exercício, que é 2021. Para você fazer a doação agora em 2021, em face da declaração, o limite é 3%. Se você o fez no ano calendário ou ano base de 2020, você poderia fazer 6%, o limite é dezembro. E agora os 3% é com imposto devido. Mas eu gosto de chamar a atenção para que nós façamos aos poucos, durante o ano a calendário, que nós possamos chegar ao limite de 6%. Então, já que nós estamos pensando agora de janeiro a dezembro de 2021, nós temos, então, condição de fazer 6% do imposto devido para compensar na declaração de 2022. Então, nós temos mais fôlego, né? Podemos pagar parceladamente ou chegar em dezembro lá e falar assim, não, vou fazer a doação aqui agora em dezembro, meu imposto de renda no ano passado foi 20 mil, 6 vezes 2, 12, posso doar até 1.200, né? 6%.
Então, o interessante é que nós façamos o planejamento de doar no ano calendário para que possamos doar mais. Uma certa ocasião, eu estava em Belo Horizonte e vi o valor de Uberaba, eu quase morro de vergonha em relação ao que eu vi de Montes Claros. Era 8 vezes mais, sendo que a população de Montes Claros é maior. Claro que a renda lá, é um pouco superior. Mas se trata do engajamento das pessoas, de abraçar a causa e vão falar, gente, vamos deixar esse dinheiro aqui em Montes Claros, que iria para Brasília, para ser aplicado na própria região nossa de Montes Claros, e assim vai. Então, eu sou favorável, se faça no decorrer do ano. É isso que eu costumo sempre falar, professor Zé Henrique, que se a gente fizesse um planejamento tributário da nossa declaração de imposto de renda, a gente reverteria muito, né, para nossa cidade. E além de ir para o Fundo de Infância e Adolescência, também para o Fundo do Idoso. Né? Então, assim, a gente teria condições de ajudar, porque a gente sabe que o imposto, e eu gosto de lembrar também que o pessoal tem muito essa dúvida, né? Mas e se eu não for pagar o imposto, eu vou ter restituição? Tem problema, a Receita te devolve essa restituição, né? Então, você não perde nada em fazer a contribuição, e se essa contribuição, ela é feita parcialmente nos 12 meses, você nem sente fazer esses depósitos, né, para o Fundo de Infância e o Fundo do Idoso. Então, a gente precisa, né, criar essa cultura, né, de ajudar a deixar o nosso município com essa verba. Vai para aquele bolsão lá do governo federal, deixa a fatia de 6% seu aqui, para ajudar as instituições que estão precisando cada vez mais, principalmente nesse tempo de pandemia. E aí, lembrando, né, que essa declaração, para ser feita essa dedução, tem que ser no modelo completo, né? Então, assim, você já faz esse planejamento também, e já coloca, é o que eu falei anteriormente, guarde toda a documentação, faça sua pastinha ali com a documentação, né, no seu computador, vai colocando, para que você faça esse planejamento e faça uma declaração completa para ter esse direito de dedução lá do FII. E nós temos que ter em mente, aí é importante salientar, que o valor para o FIA, ele é deduzido do imposto, ele não é deduzido igual à educação e instrução, que é da renda, não, é do próprio valor do imposto. Então, você vai ter menor valor do imposto a pagar, ou você vai ter aumento da sua restituição do imposto de renda. Isso. Cabe lembrar também, assim, que uma vez destinado, precisa ficar atento, né? Porque se não pagar na data devida, perde-se essa condição de destinação. E aí esse valor volta a ser tributo, volta a ser imposto, que fica, inclusive, sendo, né, devido aí ao próprio órgão. Então, é importante destinar e pagar o DARF na data limite lá para pagamento da primeira parcela. Ok, né? Então, gente, vamos aí, contribuintes, vamos destinar nós temos muitas instituições precisando da nossa ajuda aqui, então vamos destinar, contadores que estão aqui conosco, né? Falem com seus contribuintes, levem aos seus contribuintes venda a ideia do FIA e do Fundo do Idoso. Com certeza, nós vamos ter um município bem melhor, né? E com aquele imposto que a gente vai para um sacolão lá, que, infelizmente, né, tá aí, a gente não sabe onde que está sendo revertido realmente. O Tairone Dantas, ou é Tirone, eu vou no Tairone. Como declarar um imóvel financiado há mais de 10 anos, cujo contribuinte não se lembra se já constou em alguma declaração, mas tem certeza de que não foi declarado nos últimos 5 anos. Como é que é, Eliana? Repete, por favor. Vou repetir. Antes que você... pode ir. Antes que você repita aí a pergunta, deixa eu só dizer aqui, inclusive para as pessoas, né, para essa audiência imensa que a gente está tendo, que essas informações relacionadas aí à destinação, né, ao FIA ou ao Fundo do Idoso, existe um site, leãosolidario.sco.org.br, tem explicadíssimo lá em detalhes como fazer a destinação, explicando em vídeo, enfim, está bem detalhado, podem divulgar, inclusive, para, né, outras pessoas, para que todos alcancem aí, tenham a informação à mão e façam
essa destinação aí que vai ajudar tanto, né, a esse público cujos projetos aí trabalham em prol deles, né? Então, é leãosolidario.sco.org.br. Obrigada, agora acabou. Nós vamos colocar aí depois para vocês passando, tá? Uma chamadinha no chat. Leão Solidário. leãosolidario.sco.org.br. Ok. Coloca para nós aí, professora querida Claudiana, que sem seu auxílio aqui, nada disso seria possível, viu, gente? Nossa Claudiana Araújo. Então, vamos lá, do Tairone. Vamos tentar responder para ele aqui, vamos tentar perguntar direito, né? Como declarar um imóvel financiado há mais de 10 anos? Então, tem um imóvel há mais de 10 anos, está pagando financiamento. O contribuinte não se lembra se já constou em alguma declaração desses 10 anos para trás, mas ele tem certeza de que não foi declarado nos últimos 5. Então, se não foi declarado nos últimos 5, provavelmente para trás também não foi, não. Mas a gente não sabe, mas como fazer para regularizar este imóvel? A ideia é essa, como regularizar esse imóvel na declaração de imposto de renda desse contribuinte? Bom, nós temos que pensar aí o seguinte, 5 anos, na verdade não são 5, pratica-se praticamente 6, nós temos a prescrição e decadência, depois de 5 para 6 anos, não é 5, mas vamos considerar 6, a prescrição e decadência. Então, eu orientaria para se fazer da seguinte forma, os valores antes de 5 anos, como ele deve ter, ou tem como acessar isso, a fonte do financiamento, ele conseguir os valores anuais, ele soma esses valores e lança na coluna do ano anterior. E do ano anterior, ano atual, ele soma do ano anterior mais o que pagou no ano atual e declara. De forma que o que está para trás, ele joga somado como ano anterior, para que não venha dar um valor muito grande de variação patrimonial. Sim. Ok. Bom, quem recebe a doação, como deve declarar no imposto de renda? Para ficar mais claro aqui, na ficha de bens e direitos, no campo de discriminação, como é que eu devo declarar isso? A doação, você deve ter algum tipo, porque a doação ela pode ser particular, inclusive, né? Então, se você tiver algum tipo de documento que evidencia os detalhes, as características da doação, porque tem doação com encargo. Doação com encargo é aquela que quem deixa determinada condição para ser cumprida, que caso não seja, não terá direito àquela doação. Então, eu estou dando exemplo, sim, das características, né? Só para chamar a atenção. Então, tem que verificar qual foi o valor que foi atribuído, quais são as características do bem que foi deixado, tudo bem. Se não, pode ser por escritura pública. Você vai declarar o bem patrimonialmente lá na descrição do bem, por exemplo, uma casa residencial localizada na rua tal, número tal, bairro tal, CEP, cidade, etc., recebida em doação nos moldes da escritura pública ou da doação por instrumento particular, com as seguintes características, tal, etc. E coloca lá no valor atual, qual foi o valor que foi atribuído a essa doação. E lá na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, vai declarar lá quem foi o doador, através do seu respectivo CPF, e o valor que foi atribuído àquela doação. Então, o mesmo valor patrimonial tem um cruzamento com o valor da doação, de forma que isso evita variação patrimonial sem lastro. Nesse caso, professor, a doação para um dependente na declaração do imposto de renda. Então, vai ser a mesma característica, mesma coisa. Vai constar que em nome do dependente. Isso é só para ficar formalizado que o bem ele foi transferido em vida ali para o dependente. Isso. Perfeito. Beleza, professor. No caso de ganho de capital, como é que a gente vai trabalhar com ganho de capital na declaração de imposto de renda?
nós temos várias formas, né? Porque o ganho de capital, ele ocorre sobre várias situações. Quer dizer, a primeira situação do ganho de capital é um valor excedente àquele pelo qual foi adquirido. Então, nós temos aí, para apurar o ganho de capital, várias formas de verificar como tem isenção. Primeira coisa, você precisa saber qual é a parte que tem isenção, para depois você ter a onerosidade ou o gravame do imposto sobre esse valor dessa venda. Então, nós temos 4 características principais. Primeiro, valores até R$ 35.000 por mês, por bem, está isento até R$ 35.000, bem de pequeno valor. É considerado bens de pequeno valor até R$ 35.000. E se for na Bolsa de Valores, até R$ 20.000. Segunda característica, nós temos aquele caso que você vende um imóvel, por exemplo, residencial, para comprar outro imóvel residencial. Então, digamos que esse imóvel residencial estivesse em sua declaração de imposto de renda por 100, e você o vendeu por 400 mil. Em princípio, nós teríamos 300 mil de ganho de capital. Mas, se você adquirir outro bem em até 180 dias, esses 300 mil deixam de ter tributo sobre ele, porque vai ter a isenção, porque é uma legislação específica para isso. Nós ainda temos a característica de isenção de ganho de capital para aquele único bem que o contribuinte possua e não teve outra transação de imóvel, compra e venda, nos últimos 5 anos. Se esse bem for até de 440 mil, valor que tem 20 anos que não é reajustado, até 440 mil, desde que seja o único bem, e que nos últimos 5 anos não tenha tido outra transação com imóveis, esse bem até esse valor também tem isenção. E nós temos um outro que as pessoas falam, mas isso é difícil de acontecer, mas acontece demais, e muito, tem muita incidência desse tipo aí. Os bens adquiridos até 1988, ano lá da nossa Constituição, para antes disso, de aquisição, tem 5% para cada ano de aquisição. Então, digamos que 88 para trás, a pessoa tenha adquirido bens e ele venha vender agora, ele vai ter uma dedução de 5% para cada ano de propriedade. Então, digamos que ele tenha, em 88, já tinha esse imóvel há 20 anos, qualquer que seja o valor da alienação, ou seja, da venda, não terá incidência do ganho de capital, ainda que tenha apurado um lastro de valores muito grandes, não terá incidência de ganho de capital. Mas, na íntegra, o ganho de capital, ele é a incidência do imposto sobre o valor superior ao que consta da declaração. O aconselhável no ganho de capital é você utilizar o próprio programa da Receita Federal, que você evita de fazer muitas contas concatenadas sujeitas a erro aí. Então, utilizando o programa da Receita, ele te demonstra por várias planilhas, digamos assim, várias fichas do programa, a sequência da operação em que você efetivou a operação. E esse ganho de capital, ou essa isenção, você utiliza do próprio programa da Receita Federal de ganho de capital para migrar para a sua declaração do imposto de renda, em que já vai os valores para cada ficha. Se você pagou algum valor, será exclusivo na fonte. Você teve isenção, vai para a ficha de isenção. Então, o importante é que se proceda dessa forma com relação a ganho de capital. Primeiro, verificar quanto é que tem de incidência. Recentemente, agora, um empresário vendeu um imóvel no valor de R$1 milhão e estava preocupado quanto é que ele iria pagar. Ao final da apuração, ele teve que pagar somente R$28 mil, ou seja, correspondente a 2,8% do valor da venda do imóvel. Aí uns falam, mas não é 15%? Não. Tem uma graduação de valores, tipo uma tabela, né? Começa com 15%. Mas no caso lá, os 15% é em cima de uma parte do valor do bem, porque tinha correção em função do ano de aquisição. Então, o ano de aquisição é importantíssimo para se aferir a parte que terá isenção no ganho de capital. Então, não deve sofrer de início. Faça o preenchimento, faça a apuração, para só após você verificar qual é o gravame do imposto que vai ter sobre essa operação. Ok. Professora Regina, quer complementar? Perfeito. Ok. Muito bem
explanado aí pelo professor, muito bem dito. Então, a gente está indo para os finalmente, tá? Mas tem uma pergunta aqui do Cláudio que eu vou fazer, e depois eu vou fazer mais uma pergunta, e a gente vai para os finalmente, vocês vão dar um espaço para vocês fecharem, né, a fala de vocês. O Cláudio pergunta aqui, sobre as sobras distribuídas pelas cooperativas de crédito, são rendimentos isentos e não tributáveis? Desculpa de novo. Então vamos de novo. Às vezes dá um delay aqui e eu fico... fala, diga. Tudo bem. É aquela sobra de cooperativa que a gente tem, né? Que é distribuído, sim. Né? No caso nosso, lá, Sicob, sobras distribuídas pelas cooperativas de crédito são rendimentos isentos e não tributáveis? Tem uma condição, o próprio informe, né? A natureza desse rendimento, a cooperativa vai demonstrar, vai esclarecer para o contribuinte qual é. Se a gente considerar isso como um dividendo, né? Como um lucro, não teria. Né? E aí a gente tem que verificar a natureza dele, porque em muitas situações ele já vem no informe como rendimento tributável ou, considerando, como eu falei, se essas sobras são tratadas como dividendos, né, como retorno aí por rendimento, por exemplo, que se teve, ele não é tributável, não. Mas o melhor lugar para evidenciar ou para identificar essa situação é o que o banco vai mandar para a gente, né, a partir do informe de rendimentos que é disponibilizado para o contribuinte. Verdade. A professora salientou muito bem. Nós temos que ter o conforto de saber qual é a forma que a fonte pagadora fez. Porque se for distribuição de lucros, como os lucros já foram tributados lá na fonte pagadora, eu, como beneficiário dos lucros, não tenho mais tributação a pagar. Então, geralmente, vem lá isentos e não tributáveis. Mas tem uns que são juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é tributado exclusivamente na fonte. E aí, sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu saliento para as pessoas que elas têm que exigir o comprovante de rendimento pagos pela fonte pagadora. Por exemplo, uma confusão que muita gente dá. Tem professor que fala, não, pode pôr minha bolsa aí da CAPES, eu recebi 2.000 por mês, é 24, redondinho, não tem erro. Tem erro. Eu não sei qual foi a característica que a CAPES considerou sua bolsa. Se for uma bolsa tributável ou se for uma bolsa isenta e não tributável. Porque uma bolsa de pesquisa, que é uma contraprestação de serviço, é uma bolsa tributável. Mas se não é uma bolsa de contraprestação de serviço, é somente para estudo, é uma bolsa isenta e não tributável. Não sou eu, contador, advogado, economista, administrador, que vou tomar a decisão de que tipo que é a renda. A renda, quem nos determina, é a fonte pagadora. É por isso que o comprovante de rendimentos pagos e creditados com retenção na fonte, carinhosamente conhecido como comprovante de rendimentos, tem que ser fornecido pela fonte pagadora, porque eu não tenho a condição de discernir qual foi contratualmente ou qual foi a condição que foi paga. Quer ver? Na Justiça do Trabalho. A pessoa chega e fala assim, eu recebi 50 mil redondinho lá da Justiça do Trabalho. Recebeu 50 mil redondinho? Você tem um comprovante de rendimento? Não, meu advogado me passou a cópia do acordo que foi feito na Justiça do Trabalho. Eu falei, sério, não? Pede a fonte pagadora. Onde que pega a fonte pagadora? Vem lá assim, 66 mil de rendimentos, 6 mil de previdência, 10 mil de imposto de renda na fonte. Quer dizer, não dá para jogar na loteria. Você tem que ter o comprovante de rendimentos pagos e creditados para que você possa ter a condição de informar verdadeiramente a declaração sem correr risco de ficar na malha. Porque a outra parte informa para a Receita Federal. Então, não adianta, tem que pedir mesmo o comprovante de rendimento. Mas eu não sei onde entra, eu não sei a quem procuro. Procura no site da fonte pagadora. Você vai lá achar CAPES, está lá de bolsa. Então, se você tem um advogado da ação, pede a ele que peça a fonte pagadora o comprovante de rendimento. E tem mais. Numa ação judicial dessa aí, por exemplo, o honorário do advogado, ele é dedutível
para efeito de tributação da pessoa. Então, você tem que formar o honorário de advogado. E, às vezes, ele lá não está lembrando que ele tem que recolher carnê-leão, porque ele recebeu de um cliente pessoa física. E aí cria todas essas dificuldades na última hora da apresentação da declaração. Nós estamos chegando, né, nos finalmente, mas eu queria vou fazer uma pergunta aqui que vai dar uma geral de tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Eu acho que se a gente pudesse ficar aqui até 10 horas... Se você me permitisse uma oportunidade, Eliana, eu posso falar alguns tópicos que são importantes com relação por que as declarações ficam em malha? Os erros mais comuns? É isso que exatamente essa é a minha pergunta agora, professor. Então, quais os erros, os principais erros que o contribuinte comete ao declarar o imposto de renda? Porque com essa fala, a gente vai fechando, e aí vocês dois vão trabalhando isso aí. Okay? Olha aqui, a omissão de rendimentos e a declaração indevida de despesas dedutíveis, por exemplo, são as principais causas que levam o contribuinte ao malha fina. Então, vamos falar de omissão de rendimentos. Esses erros mais comuns, a omissão de rendimentos pode ser própria ou do dependente. Às vezes você declara e o dependente tem uma pequena renda que não foi declarada, como você declarou o CPF do dependente e a Receita constatou que tinha renda em nome desse dependente, você cai na malha. Então é comum, por exemplo, que a pessoa não declare um trabalho que tenha realizado como autônomo, um emprego no qual tenha ficado pouco tempo durante o ano. Então, nesses casos, a empresa envia as informações à Receita e o contribuinte, por não lembrar, sonega as informações do rendimento. Resultado, malha fina. Então, erros com dependentes. Também costuma cair na malha fina o contribuinte que inclui na sua declaração um dependente com renda, mas não informa esses rendimentos. Então, o filho fez um estágio, ou o pai que recebe uma aposentadoria. Então, nessas situações, é muito bom ter atenção. Despesas médicas sem comprovação. Tem uns que chegam assim, eu paguei meu dentista o ano passado, R$ 1.800, ele ficou de me apresentar o recibo esse ano. Dançou. Aí vem lá, como as despesas médicas podem ser deduzidas integralmente, não tem limite para isso, né? A Receita pode pedir a comprovação de todos os gastos que a pessoa declara. Então, é importante ter a guarda desses documentos, porque a Receita pode pedir comprovação, e volta e meia, uma pessoa teve um tratamento de saúde muito alto em relação à sua renda, uma cirurgia muito importante, relevante. Então, quando dá um valor distorcido da razoabilidade da renda, a Receita costuma pedir a comprovação desses dados de gastos médicos. A professora Regina foi feliz lá em mencionar que as pessoas, às vezes, confundem PGBL com VGBL. O valor pago a PGBL, ele é totalmente dedutível, contudo, até 12% da renda tributável. E o VGBL, ele é um valor equivalente a uma aplicação financeira em que serão tributados, quando do resgate, somente os juros. E tem que lembrar que a PGBL, quando ela é resgatada, ela deve ser tributada na declaração do imposto de renda, porque a pessoa teve a dedutibilidade durante todo um tempo. Aí vem lá, a aposentadoria também não pode cair na malha se esquecer de informar essa renda. E tem pessoas que têm 2 aposentadorias, ou tem uma aposentadoria e uma pensão, e tem mais de 65 anos de idade. Então, para quem tem mais de 65 anos de idade, tem uma faixa de isenção de R$ 1.903,98 por mês. E aí, os 2 comprovantes da aposentadoria, ou seja, uma pensão e uma aposentadoria, chega lá colocando as 2 isenções, uma e outra. Você só pode considerar uma isenção, e isso cai demais na malha fina. Então, tem professor, Oi. Lembrando, né, que agora esse ano é uma novidade também, né, em que na hora que você lança essa condição, o próprio sistema já te alerta, fala, opa, excedeu o seu limite, posso jogar já esse valor lá nos rendimentos tributáveis? Então, ele já e antes faz... não tinha, né? Isso foi uma facilidade para esse ano, que antes não tinha. Sim. Então, divergências entre contribuinte e fonte pagadora. Outro erro comum, declarar valores diferentes daqueles que constam no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Por exemplo, somar o imposto relativo ao 13º ao imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte do 13º, ele não é declarado junto com o imposto de renda da renda normal, porque o 13º é um rendimento
tributável exclusivamente na fonte. Então, isso dá distorção. Digitação de números errados. Então, você digitou o número errado numa renda, no imposto retido. Então, principalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você fizer a inversão de 8 para 9, 9 para 8, é muito comum acontecer. Nunca atualizar os bens. Por exemplo, atualizar o valor da casa. Eu ouvi um profissional uma vez, um empresário, ele mesmo fez a declaração e pediu para eu conferir. Aí os bens lá estavam 2 milhões e pouco no ano, quando foi olhar no outro ano, estava quase 8 milhões. Eu falei, mas que variação patrimonial louca é essa, de 8 para 6? E não, porque eu valorizei meus bens aqui. Eu falei, não, isso não é possível você valorizar os seus bens, porque dá uma variação patrimonial muito intensa. E aí a Receita Federal entende como sinais exteriores de riqueza e sonegação de valores, né? Então, não pode atualizar. Deixar de informar renda de aluguel. O aluguel recebido é rendimento tributável e precisa ser declarado. Não esquecer daqueles que estão em locação por imobiliárias, porque a imobiliária comunica ao fisco esses valores. Deixar de informar pensão alimentícia que gera carnê-leão para quem recebe. Então, tem gente que paga pensão por um valor de R$3.000 e sequer faz declaração do imposto de renda, quando só a pensão já é motivo de incidência para quem recebe. Então, esses são os principais erros que acometem os contribuintes, que podem fazer com que eles caiam na malha fina e venha aquela dor de cabeça geral. Cabe lembrar, né, professor, que o cair em malha não é necessariamente dizer que essa declaração está com problema ou esteve, né, com algum problema. Na verdade, é o fisco querendo ter a convicção de que aquilo que está ali está certo, né? E se não tiver, é que pode sim haver um problema. Inclusive, pela gravidade, ele pode ser, né, autuado aí com as multas de ofício, né? Que podem variar de 75% a 225%. Então, é muito sério essa condição, né? Muito. Além do crime contra a ordem, né? Que a gente já conversou no início, como os planos de fiscalização aí, que o professor bem citou, que a Receita já está atenta, né? Já está no radar dela ficar observando aí estas situações. Isso. E no caso da malha fina, por exemplo, professores, cair na malha fina, tem um recibo do médico, né? Vamos supor aí de 10 mil, algum tratamento foi feito, mas esse recibo a Receita não considera. Tem como retroagir lá e o médico atualizar esse recibo para justificar o fisco? Mas por exemplo, a Receita não vai considerar? Qual a razão da Receita não considerar? Ou que o médico não fez lançamento na declaração dele, nas informações financeiras dele. O médico retifica a declaração dele, reconhece o valor recebido e o contribuinte vem aqui e se habilita a declarar. Tanto que a Receita, eu costumo falar que tributação, ela não é regra de bom senso. Então, nós temos que ver algumas situações julgadas e tudo mais. Por exemplo, se você faz sua declaração e coloca um valor e que a outra pessoa não colocou, a Receita tem uma faculdade lá que te concede você apresentar a cópia do cheque nominal que você fez ao médico, como naquelas circunstâncias, digamos que até excepcional, é um comprovante de pagamento considerado válido. É por isso que, às vezes, de vez em quando, eu questiono por que só faltou o endereço do médico, tem uma glosa da Receita. Aí eu chego e pergunto assim, se a Receita permite que um cheque nominal, a cópia dele, habilite a dedutibilidade, eu estou trabalhando com a analogia e bom senso que o PIX, a TED e o DOC também o valem para isso, para a dedutibilidade da despesa médica. Uhum. Ok. Porque nós estamos trabalhando com a verdade real, né? Na primazia da essência sobre a forma, que a própria Receita Federal tem trabalhado nos últimos anos. Primazia da essência sobre a forma, ou lá no direito do trabalho, no direito civil, a verdade real. Então, perfeito. Ok. Pessoal, a gente está vendo aí no chat, muitos de vocês gostando, dá um likezinho lá no nosso evento, ninguém nem lembrou de dar um like, a gente está vivendo de like hoje, vai lá, dá um likezinho no nosso evento, tá?
Nós vamos agora para as considerações finais dos professores, né? E agradecer muitíssimo, né, a vocês, né? E aí, as considerações de cada um, né? Pode começar a professora Regina, que a gente já está encerrando, né? Deixa seu recado aí agora final para os nossos contribuintes, para os nossos acadêmicos, para os profissionais contábeis. Sim. Bom, eu quero muito, né, agradecer aí a oportunidade de conversarmos sobre um assunto, quer dizer, foi um papo muito legal. Eu aprendi muito, viu, professor? Diga-se de passagem aí com você. A recíproca sempre é verdadeira, professora. A recíproca é verdadeira. A gente sempre aprende muito. Dizer para todos que nos assistem, né, destacar, na verdade, a importância aí de um profissional especializado para fazer esse tipo de trabalho, porque, embora pareça simples, existem muitas nuances, né, muitas particularidades que devem ser observadas. Dizer que a gente continua, né, no NASC está lá, tem um projeto que o professor José Henrique coordena, que também presta consultoria, então nós estamos lá para possíveis outras questões que talvez o tempo não nos permitiu responder agora, assim como também o projeto Microempreendedorismo e Cidadania. E, assim, fiquem atentos ao que a tempestividade das informações, a necessidade da assertividade desses dados, para evitar algum transtorno futuro. E se por acaso acontecer algum esquecimento, né, acompanhe essa regularidade, é possível que isso aconteça através do ECAC, né, é possível que você verifique esse acompanhamento e corrija o mais rápido possível, para que a sua regularidade fiscal não te atrapalhe posteriormente para alguma outra situação, e nem que a gente fique de sobressalto, angustiado com alguma surpresa, com uma cartinha da Receita nos cobrando alguma coisa. No mais, é agradecer mesmo, dizer que foi um prazer, e a gente continua aqui à disposição para o eventos, né, para o projeto, para a universidade de modo geral. Então, muito obrigada aos meus colegas contadores. Força aí, meu povo, que a gente está precisando cada dia mais. Professor Zé Henrique. Através do NASC, eu tenho que agradecer aí a coordenadora geral do NASC, que é a professora Mônica, né? E a professora Mônica está aí sempre cobrando efetividade, produção, e nós estamos aí trabalhando. Os alunos muito motivados, entusiasmados, de forma que o NASC está aí, Núcleo de Ações Sociais, né? E Contábeis, e nós estamos aí para prestar serviço à comunidade. E através da comunidade, os alunos têm feito um rendimento excepcional, muito importante para todos nós, e nós estamos aí, NASC, produzindo serviços para a comunidade através da Universidade Estadual de Montes Claros. É um prazer estar com vocês, e também fico à disposição para qualquer dúvida posterior que ocorrer. Nós estamos aí à disposição no NASC, ou então no famoso telefone 24 horas por dia, 99867044. Se não responder na hora... Tá no YouTube isso aí, hein, professor? Pessoal, nós agradecemos muitíssimo essa noite aqui. A gente ficaria muito com esses dois, né, cobras aí da área tributária, né? Assim, é um prazer estar dividindo, né, esse momento com vocês. Foi, assim, excepcional. Eu tenho certeza que a gente, né, sanou algumas dúvidas e criamos outras, que é isso que é importante, a gente, né, o conhecimento, ele se faz dessa forma. Você cria a dúvida e aí a gente corre atrás. Estamos à disposição, NASC. Gostaríamos de agradecer imensamente a professora Claudiana, que tem nos dado esse apoio, né? Estarmos aqui hoje é por conta e obra que ela fica lá no backstage, né, nos ajudando a transmitir essa live para vocês. Então, gostaríamos de agradecer também a professora Mônica pelo apoio que sempre nos tem dado lá no programa Eventos e Capacitação. Sempre estamos contando, né, com a participação dela nas redes sociais, divulgando os nossos eventos. Muitíssimo obrigada, professora Mônica. Agradecer a todos os professores do departamento que estiveram presentes conosco, professor Igor, nosso coordenador de curso. E gostaria de informá-los, né, aproveitar a live e informá-los que a partir dessa
semana agora, ou eu já estou cumprindo uma nova função lá no departamento, que é chefe de departamento. Então, estou à disposição de todos vocês, acadêmicos, professores, e estamos lá à disposição para a gente resolver os problemas e ajudar ao máximo ao nosso departamento de contábeis. Muitíssimo obrigada pela noite. Não sei se vocês viram o link que a professora Claudiana colocou de confirmação de presença. Se não, eu peço à professora que coloque de novo para que o pessoal faça a confirmação de presença para o certificado. Nossa live, além de ser gratuita, e ainda contempla vocês com certificado. Então, o NASC bombando aí com vocês, né? Então, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Professora Claudiana, se puder colocar o link para nós, por favor, para que o pessoal assine a presença virtual. Então, muitíssimo obrigada, uma boa noite a todos, né? Que vocês possam ter uma noite tranquila, fiquem em casa, usem máscara, evite ao máximo, nós estamos passando um momento muito difícil, né, com essa pandemia, precisamos de mercado de trabalho, mas precisamos principalmente de vida, não existe mercado de trabalho se não tiver vida, então, quem puder, não precisar sair de casa, fique em casa, que é isso que nós estamos para poder a gente sair dessa situação com a força de cada um de nós. Então, muitíssimo obrigada. Agradecemos também, né, a presença da professora Valéria Daiane, né, pró-reitora adjunta que esteve aqui conosco. Professora, muitíssimo obrigada. Sabe que o NASC sempre está junto com a pró-reitoria, então estamos assim aqui com vocês sempre. Muitíssimo obrigada. O link está aí para que vocês façam, né, a inscrição de presença. Uma boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, professor Zé Henrique e professora Regina, por estar junto conosco. Perfeito.